Vamos agora ao finalzinho da página 11, as igrejas na Índia. Vamos pela página 12. Lembrando que nós estamos aqui próximo do ano 1600, 1603, o rei Tiago I, ou James I, se tornou rei da Inglaterra. Ele é simpatizante do protestantismo, tá bom? O governo inglês era todo protestante, e ele, para até não ter intriga, ele sempre se manifestou a favor do protestantismo. Tá bom? Senão, ocorreria uma guerra civil na Inglaterra, como nós veremos que vai acontecer. Bom, então sobre as igrejas da Índia, lembre-se, nós já estamos no período das grandes navegações, já são mais de 100 anos, ok? Já são mais de 100 anos, 1492, Cristóvão Colombo já estava nas suas viagens. Agora nós estamos próximo do ano 1600, 1608, e vamos falar então sobre igrejas encontradas na Índia. O comentário diz: as navegações portuguesas causaram um encontro entre os católicos da Europa e os católicos indianos. Não? Por que eu coloquei esse tópico aqui? Os irmãos sabem que a Igreja Católica não fazia missões, evangelismo, né? E a Igreja Católica, ela estava centralizada na Europa, a Igreja Católica Romana, ela estava centralizada na Europa. Tinha a Igreja Católica Ortodoxa, que tinha sido destruída já pelos muçulmanos, sobreviveu porque os patriarcas foram lá para a Rússia, né? A Rússia recebeu eles, e eles então existem até hoje. Mas a Igreja Católica do Oriente foi conquistada em Constantinopla. E o que acontece agora é que igrejas católicas com esse catolicismo político, ok? Ele vai encontrar uma igreja lá na Índia também, tá bom? Bom, eu coloquei aí um texto de um livro intitulado A Sociedade Indiana e as Estratégias Missionárias, 1542 a 1622, ou seja, o período que nós estamos estudando. Quando cresceram as navegações, os portugueses, que eram muito católicos, eles vão se tornar os líderes da navegação e vão navegar normalmente até a Índia, né? Ok? E eles então, esse historiador que chega na Índia, que descreve essa chegada na Índia, ele fala desse encontro com os católicos indianos. Veja o que ele diz. No início do século XVI, os navegadores portugueses estabeleceram contato mais ou menos sistemático com cristãos autóctones do litoral do subcontinente indiano. Os cristãos de São Tomé, de acordo com o título que atribuíam a si mesmo, reivindicavam possuir veneráveis origens apostólicas e foram bem-sucedidos em sustentar uma identidade cristã particular, mesmo submetidos a condições sociopolíticas bastante adversas, a ameaça militar de potentados muçulmanos e o risco de dissolução no caldeirão cultural hindu. Seu número não era pequeno, de 100 a 150 mil fiéis, o que esse historiador diz. E aí eu comento mais abaixo. Infelizmente, a igreja encontrada pelos portugueses na Índia havia adotado o sistema de castas, onde se diz que todas as ações do homem são predestinadas por Deus. Então, observe, uma pausa aqui antes de fazer a leitura que o historiador prossegue. Os indianos, eles têm a religião, que segundo os estudos de religião, é a religião viva mais antiga existente. Nós sabemos que a religião viva, na verdade existente, é a religião de Israel, que começou com Abraão, na verdade começou com Adão, mas vamos dizer, a nação começou com Abraão, e o hinduísmo, que é a religião da Índia, ele surge depois de Abraão. Abraão viveu próximo do ano 2000 a.C., e o hinduísmo surge perto de entre 1500 e 1800, tá bom? Mas eles dizem que é a religião mais antiga. E essa religião,
ela traz essa característica que eles, muitos creem até hoje, é o sistema de castas. Ou seja, os homens eles são predestinados. Alguns são predestinados a governar e outros são predestinados a serem governados. Uns são predestinados a serem ricos e outros são predestinados a serem pobres. Tá bom? E isso era até incentivado pela Igreja Católica também. A Igreja Católica também pregava isso. Então mostra como essa Igreja da Índia, ela era muito parecida com a Igreja Católica Romana. Então, ou seja, essa Igreja da Índia, não vai dar para você saber quando foi que ela surgiu, depois de Constantino, mas essa daqui foi um grupo de católicos romanos, que os católicos romanos desenvolveram essa doutrina também que todos somos predestinados, uma parte ao bem e outra parte ao mal. Mas a origem, você sabe de onde vem. Vem do hinduísmo. Por quê? O hinduísmo nasce aonde? Nasce lá na religião da Babilônia também. Tudo vem da Torre de Babel. Bom, o historiador prossegue. O orgulho em pertencer a uma casta superior, né? Então ele está usando exatamente isso que eu falei com vocês, a questão de casta superior, né? Eles eram predestinados, né? Então, o orgulho em pertencer a uma casta superior era tal que os cristãos há séculos estabelecidos no subcontinente indiano evitavam a conversão ao cristianismo de membros das castas baixas. Ou seja, ele dizia o seguinte: ó, você não pode se converter ao cristianismo, você não pode entrar para a igreja, você é de uma casta inferior, o cristianismo é só para as castas superiores. Olha que tipo de cristianismo então os navegadores encontram nesse catolicismo da Índia, que estava lá afastado sabe-se lá quantos séculos. Tá bom? Bom, o historiador prossegue. Embora estes cristãos, ele chama de cristãos, né, habitassem desde sempre território hindu, nunca viram os seus privilégios postos em causa. Muito pelo contrário, era um grupo com uma posição social forte dentro do sistema de castas indiano. Mas agora, com a chegada dos missionários portugueses, surgiam os novos cristãos, ou cristãos latinos, que poderiam ser brêmanes, naires, ou com mais frequência, isavas, ou tias, ou cegos, que eram os trabalhadores agrícolas das comunidades hindus, os nomes que eles davam, né, para as comunidades hindus, ok? Atendendo ao sistema de castas, estes cristãos de rito latino, de castas baixas, não se misturava com os de rito oriental, ou seja, os cristãos de São Tomé. A fim de evitarem o contato, foi autorizada a construção de novas igrejas, e caso não fosse possível, os convertidos de castas baixas teriam de assistir à missa nos alpendres das igrejas dos cristãos de São Tomé, ou dentro delas, mas em locais separados, para não ofenderem os ditos cristãos. Os cristãos de São Tomé tentavam a todo custo preservar o seu antigo estatuto e não queriam ser confundidos com os novos cristãos, a quem chamavam de columbucos, né? Bom, por que isso é interessante? Nós vimos, né, como as influências de um local, passando por séculos, você pode corromper uma doutrina se você não tiver pessoas que estejam sempre defendendo, repetindo aquela sã doutrina, tá bom? Então esses que foram lá para a Índia, esses católicos romanos que foram para a Índia, eles dividiram até a igreja deles, tá bom? Para ela atender só aquilo que eles acreditavam serem as castas superiores. Como os católicos eram políticos, na verdade, pelo que ele diz aqui, eles se tornaram autoridades, né? Porque eles se diziam fazer parte de uma casta superior, e essa casta superior, então, mandava na casta inferior. A casta inferior tinha que servir a casta superior. A casta inferior tinha que aceitar a sua situação de pobreza. Tá bom?
Então, eles foram corrompidos por quantos séculos? Se nós estamos nos anos 1600, tá bom? Vamos lembrar que Constantino viveu lá nos anos 312, morreu em 337, tá bom? Então, só aí seriam cerca de 1.200 anos, quase 1.300 anos de diferença desse início de catolicismo romano para esse período que estamos vendo agora. Então, o cristão ele tem que se preparar muito, porque em todas as fases de história da igreja, nós vamos encontrar sempre os cristãos se deparando com investidas doutrinárias heréticas, tá bom? Investidas doutrinárias heréticas, para exatamente desvirtuar a igreja, porque se a pessoa aceita uma pequena heresia, daqui essa heresia é um abismo, que chama outro abismo, ou seja, outra heresia, e outra, e daqui a pouco o grupo está totalmente tomado, tá bom? A ponto desses católicos orientais, eles considerarem esses católicos ocidentais como fazendo parte de uma casta inferior. Vocês nem participam da nossa igreja. Ou, olha, para ser tolerante, eu vou deixar vocês subir aí no alpendre, ali, a olhar do lado de fora, mas você não pode participar diretamente, né? Então, peguei como exemplo para poder mostrar como na história nós vemos, infelizmente, a corrupção doutrinária e outra corrupção doutrinária e assim por diante.